Olá a todos. Baruch Hashem, no calendário judaico, o que a gente mais tem são festas, momentos de união, de alegria. E é bem importante a gente tentar entender um pouco a estrutura desses Hagim. Qual é o nome dessas festas? O que tem de festas agora no meio de Sukkot, por exemplo? Vamos começar a entender isso, que é bem importante para a gente poder comemorar a festa da forma correta. Os dias de Sukkot fora de Israel. Pessoal, agora eu vou complicar um pouquinho vocês, a gente vai falar de uma forma um pouco mais rápida e depois a gente vai começar a explicar de forma detalhada o que é cada um desses dias. Então vamos começar. 2 primeiros dias de Sukkot são Yom Tov. Depois temos 5 dias intermediários chamados de Chol HaMoed. Logo em seguida, o último dia de Chol HaMoed a gente chama de Rosh Hashanah Rabbah. Depois temos mais 2 dias de Yom Tov, que são chamados de Shmini Atzeret, onde o último é Simchat Torah. Ok. Esses são os Hagim, os momentos, as festas que a gente tem agora, durante a festa de Sukkot. E agora vamos começar a explicar exatamente o que são essas festas. Vamos começar com Yom Tov. Yom, dia. Tov, bom. O que é um dia bom? O que é Yom Tov? São festas que constam na Torá, nas quais Deus nos proíbe realizar trabalhos, como no Shabat. São elas os 2 dias de Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico. O dia de Yom Kippur, o jejum, o dia do perdão, proibido também fazer trabalhos. Os 2 primeiros dias de Sukkot, também a gente não pode trabalhar. 2 últimos dias de Sukkot, na verdade já não é mais considerado Sukkot, é um outro nome, essa festa que a gente chama de Shmini Atzeret, que a gente vai explicar já já. 2 primeiros dias de Pessach, também não podemos trabalhar. 2 últimos dias de Pessach, Pessach foi a saída do Egito, os 2 últimos dias de Pessach foi o momento que o mar se abre. A gente também não pode trabalhar. E os 2 dias de Shavuot, o dia do recebimento da Torá, quando a gente chegou no Monte Sinai, escutamos diretamente a voz de Deus. Nesse dia também, nesses 2 dias, a gente também não pode trabalhar. Ainda sobre Yom Tov, a diferença do Yom Tov para o Shabat é que no Yom Tov a Torá permite cozinhar. Logo depois que a Torá fala a proibição de fazer trabalhos, ele fala o que for necessário para cozinhar para o próprio dia de Yom Tov e não para depois. É permitido que a gente faça. É claro que tem ainda algumas regras, é importante conversar com algum rabino, mas a gente não pode cozinhar, mas não pode acender o fogo, a gente simplesmente passa o fogo de um fogo já pré-existente. Normalmente a gente deixa acesa uma vela de 7 dias para poder passar o fogo e cozinhar, mas na prática cozinhar sim é permitido no dia de Yom Tov. O único Yom Tov que é proibido cozinhar, igual ao Shabat, é Yom Kippur. Porque Yom Kippur, já que é um dia do jejum e não adianta, eu não vou poder comer, então é claro que eu também não vou poder cozinhar. Fora de Israel, todos os Yamim Tovim são 2 dias, com exceção de Yom Kippur. E por isso a gente falou, 2 dias iniciais de Sukkot, 2 dias finais de Sukkot, 2 dias iniciais de Pesach, 2 dias finais de Pesach, 2 dias de Shavuot, todos são 2 dias. Com exceção de Yom Kippur, que a gente faz somente um dia de Yom Kippur e um dia de jejum. Em Israel, todos os Yamim Tovim são um dia somente, com exceção de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah também em Israel são 2 dias. Festas que vieram após o recebimento da Torá, como Hanukkah, que foi na época dos gregos, ou Purim, que foi na época dos persas, não são consideradas Yom Tov e não há proibição de trabalhar. Aqui tem uma coisa que muita gente também se confunde. As pessoas perguntam muito, bota tefilim ou não bota tefilim? Quando são festas que são da Torá, Yamim Tovim, a gente não coloca tefilim. Quando são festas que são dos nossos sábios, que vieram posteriores à Torá, como por exemplo Hanukkah e Purim, a gente deve colocar o tefilim normalmente. E agora vamos para Chol HaMoed. Depois dos 2 primeiros dias de Sukkot, a gente tem Chol HaMoed. E depois dos 2 primeiros dias de Pesach, a gente também tem Chol HaMoed. O que é Chol HaMoed? Chol seria um dia comum, HaMoed seria um dia de festa, ou seja, seria o meio do caminho.
Não é um Yom Tov da proibição de trabalho, mas também não é um dia de semana normal. Vamos entender. O que é Hol HaMoed? São os dias intermediários entre os Yamim Tovim, entre o Yom Tov inicial e final, de Pesach e Sukkot. A gente falou que em Sukkot, os 2 primeiros dias são Yom Tov e os 2 últimos dias são Yom Tov. E a gente falou que os 2 últimos dias são chamados de Shmini Atzeret. Os dias intermediários a gente chama de Hol HaMoed. Assim também em Pesach, 2 primeiros dias Yom Tov, 2 últimos dias Yom Tov. Os dias intermediários a gente chama de Hol HaMoed. Esses dias não são Yom Tov, mas também não são considerados dias comuns. Nesses dias podemos fazer trabalhos simples, como a utilização de eletricidade, dirigir, mas não devemos fazer trabalhos mais complexos, como escrever, lavar roupa, trabalhar, cortar o cabelo, fazer a barba e etc. É permitido trabalhar, caso seja para a necessidade da própria festa do Hag, preparar a comida, por exemplo, necessidade coletiva, alguma coisa que é de muitas pessoas, ou caso a falta desse trabalho cause um prejuízo. Isso é muito comum. Hoje em dia a gente querer se liberar uma semana de Pesach, uma semana em Sukkot, não é tão simples da gente falar no trabalho. Isso poderia causar um prejuízo ou até mesmo uma demissão. Então, nesses dias intermediários que não é Yom Tov, se for um caso que a pessoa pode chegar a ter um prejuízo, é permitido a pessoa trabalhar. Em Israel, a gente costuma que as pessoas tiram férias nesse período, tanto de Pesach quanto de Sukkot. Em Sukkot, nesses dias, também comemos e dormimos na Sukkah. Em Pesach, nesses dias, também não podemos comer Hametz. Por outro lado, como a gente falou, muitos trabalhos são permitidos de fazer nesse período. A gente costuma, em Hol HaMoed, também ter refeições mais especiais, como uma comida melhor, vestimentas mais bonitas. A gente costuma melhorar um pouco nesses dias, entendendo que a gente está, sim, no Hag, apesar de não ser Yom Tov. E agora vamos para Rosh Hashanah Rabbah. Rosh Hashanah Rabbah, que seria o último dia de Sukkot. Vamos ver a tradução. Roshá seria salvação. Na, por favor. Rabbah, muito. Ou seja, um dia de grande salvação. O que é isso? Que dia é esse? Esse é o último dia de Sukkot. Como funciona o nosso julgamento? Em Rosh Hashanah somos escritos. Em Yom Kippur somos carimbados. Em Rosh Hashanah Rabbah, último dia de Sukkot, os decretos começam a vir ao plano espiritual. Até esse dia, ainda podemos mudar o nosso julgamento. Ou seja, a gente fala muito que Rosh Hashanah é o dia do julgamento. Yom Kippur é o dia do perdão. Mas pode ser que ainda tenha alguma coisa que a gente ainda não conseguiu mudar. Enquanto as coisas ainda estão no plano espiritual, não passou o Rosh Hashanah Rabbah, a gente consegue ainda mudar. E por isso é considerado como um dia muito especial. Costumamos passar a noite acordados estudando Torá. Por quê? O estudo de Torá é a maior mitzvah que existe. E quando a gente passa a noite inteira acordado, estudando Torá, fazendo a maior mitzvah, se conectando com Hashem, a gente consegue também um bom julgamento, quebrar maus decretos. E aí a gente entra em Shemini Atzeret. Seria os 2 últimos dias de Sukkot, que já não é mais Sukkot. É considerado sim como Yom Tov, e o nome é Shemini Atzeret. Shemini, oitavo, seria o 8º dia. Atzeret, parada, onde a gente dá uma parada nos nossos trabalhos. A gente não trabalha com um motivo muito importante. Que dia é esse? Apesar de ser seguido de Sukkot, esta já é outra festa. Nessa festa não há nenhuma mitzvah específica. E não aparece na Torá o motivo dela. A Torá simplesmente fala, quando chegar nesse 8º dia, não trabalha. Os 2 últimos dias de Sukkot, que na verdade já não é Sukkot, é Shmini Atzeret. Durante os 7 dias de Sukkot, eram realizadas oferendas no Templo de Jerusalém pelos 70 povos. No dia de Shmini Atzeret, fazemos uma única oferenda relacionada ao povo de Israel. É um dia especial
entre o povo de Israel e Deus. O motivo simples dessa festa é para, antes de voltarmos à rotina, com o fim das festas, pararmos um dia simplesmente para pensarmos como podemos levar a elevação espiritual das festas para o resto do ano. A gente estava num período agora bastante cheio de festas. A gente teve todo o mês de Elul, preparação. Depois teve 2 dias de Rosh Hashanah. Depois de Rosh Hashanah tem um jejum que a gente chama de Tzom Gedalia. Uma semana de Teshuvah. E a gente entra novamente em Yom Kippur. Depois de Yom Kippur, a gente já começa a se preparar para Sukkot. Entra na festa de Sukkot nos Yamim Tovim, Yom Tov. Depois Rola Moed. Depois Rosh Hashanah Rabbah. Agora a próxima festa da Torá é só Pesach. Daqui a cerca de 6 meses. O que Deus fala para a gente? O 8º dia, para. Não trabalha. Foca em tudo que você conseguiu crescer espiritualmente nesses dias. E vê como você pode levar isso para o resto do ano. Esse é o dia da parada. E essa parada é uma mensagem muito bonita nas nossas vidas. A gente precisa aprender a parar. Estudei, vi alguma coisa legal, passei por alguma experiência interessante. Para um pouco, reflete. Vê como isso pode mudar as nossas vidas, qual é a lição, o que a gente aprende das situações do nosso dia a dia. Sempre no final do período de festas, a gente tem uma festa de dar uma parada. Assim é no final de Sukkot, a festa dos últimos dias de Yom Tov, de Sukkot, a gente também chama de Atzeret. Assim é a festa de Shavuot, que acaba todo o período de Pesach. Desde a saída do Egito até o recebimento da Torá, a gente também chama de Atzeret. E às vezes é muito importante a gente dar uma parada para refletir e ver como eu posso melhorar e levar a experiência da elevação que a gente teve para o resto do ano. Assim também, sempre no final das festas, temos um dia de Atzeret, parada para refletirmos conforme a gente colocou. E agora chegamos em Simchat Torah, a alegria da Torá. Existe essa festa? O Midrash, a Torá oral, conta que Deus não quer se separar de nós com o fim das festas. Agora, no fim de Sukkot, ele não quer acabar. E por isso vem mais um dia de festa, Shmini Atzeret. Mas o que adianta mais um dia? De qualquer forma, vai ser difícil a separação. A ideia é que Deus está nos dizendo para não nos separarmos dele, mantendo essa conexão durante o resto do ano. É mais um dia para mostrar, eu não quero me separar de vocês. Vamos continuar juntos durante o ano. Mas como? Através da Torá. Na festa de Shmini Atzeret, a gente já não tem mais nenhuma mitzvah específica. Como é que eu posso me conectar com Deus e estar junto com Ele durante o resto do ano? É através do estudo da Torá, semanalmente. E, na verdade, não existe Simchat Torah. O nome da festa é Shemini Atzeret. Assim a gente fala no Kiddush ou até mesmo na reza. Simplesmente nossos sábios definiram que devemos finalizar a leitura da Torá no segundo dia de Shemini Atzeret para podermos recomeçar a Torá e nos mantermos conectados com Deus durante o ano. A ideia é muito bonita. No dia que Deus fala, eu não quero me separar de vocês, é o dia que a gente vai começar a estudar a Torá. E começar novamente um novo ciclo que a gente vai estudar durante o ano inteiro, para finalizar a Torá e estar sempre junto com Deus. Essa é a ideia de Simchat Torah. A finalização da Torá. A alegria, no mesmo momento em que finalizamos a leitura da Torá, também recomeçamos. Costumamos dar 7 voltas ao redor da Torá nesse dia. Essas 7 voltas, sempre que aparece a ideia de 7 voltas na Torá, a ideia é uma união. A gente deu 7 voltas ao redor das muralhas da cidade de Jericó, a primeira cidade que a gente conquistou. E as muralhas caíram e a gente pôde se unir, se conectar com a terra de Israel. Assim também no casamento, a noiva dá 7 voltas ao redor do noivo para derrubar qualquer muralha. E eles poderem estar unidos como um só. Assim também a gente dá 7 voltas ao redor da Torá para a gente poder se conectar com a Torá. Fazemos uma festa e dançamos com a Torá pela alegria de termos estudado
e de termos adquirido um conhecimento incrível que nos transforma em pessoas melhores. Resumindo, os 2 primeiros dias de Sukkot são Yom Tov. São dias que é proibido a gente trabalhar. Depois, 5 dias de Hol HaMoed, que não é Yom Tov, mas também não é dia de semana. E é permitido a gente trabalhar em algumas situações, como, por exemplo, prejuízo, ou quando é um trabalho simples, como acendimento de luz, eletricidade, celular, dirigir e etc. Depois, o último dia de Hol HaMoed, desses dias intermediários, é Rosh Hashanah Rabbah, que seria o dia da grande salvação, né? O último dia em que podemos mudar o nosso julgamento. Depois, temos 2 dias de Yom Tov, que são chamados de Shemini Atzeret. Já não é mais a festa de Sukkot. Shemini, 8º, Atzeret é um dia que a gente dá uma parada para ver como eu posso levar essa elevação espiritual para o resto do ano. E por isso, nossos sábios definiram que no último dia de Shemini Atzeret, para eu poder levar essa elevação para o resto do ano, vai ser o dia de Simchat Torah. O nome da festa realmente é Shemini Atzeret, mas a gente também chama de Simchat Torah, a alegria da Torá. Uma vez que a gente finaliza a Torá nesse dia, a gente recomeça, se mantendo conectados com Deus. Para finalizar, quantos livros já lemos em nossas vidas? É incrível, mas a gente já até perdeu as contas. Muitos livros a gente já estudou. Por quê? O principal livro do melhor autor e com os melhores ensinamentos ainda não lemos. Pessoal, quem aqui já leu do início ao final a Torá que Deus nos deu? É uma pergunta muito forte. É impressionante como a gente valoriza tantas e tantas sabedorias, mas a nossa Torá a gente não estudou. Basta 10 minutos por dia para acabarmos a Torá anualmente. Pessoal, essa é a ideia. Toda semana na sinagoga a gente lê a Parashá. A Parashá da semana se divide em 7 pessoas que são chamadas para ler na Torá. A gente tem 7 divisões na Parashá e 7 dias da semana. Se cada dia da semana eu pegar um trecho pequeno, no final de um ano eu posso acabar a Torá. É claro que quando a gente estudar, a gente vai começar a ter muitas dúvidas, vai começar a achar muitas coisas interessantes, a gente vai começar a perguntar, mas a gente vai finalizar, sim, todo o livro, o presente que Deus deu para a gente. E nesse momento a gente vai se encher de alegria no próximo Simchat Torá, quando a gente estiver dançando com a Torá. A gente vai estar dançando e feliz de saber quanta sabedoria, quanto conhecimento, quantos valores, quantas coisas bonitas eu pude estudar. Eu acho que esse é um conselho que realmente eu queria dar para todo mundo. Eu acho muito importante a gente se esforçar para estudar o principal livro do melhor autor e com os melhores ensinamentos. Vamos? Agora depende de cada um de nós. E lembrando que a mitzvah do estudo de Torá é a maior mitzvah que existe.